Então, essa questão de ter consciência da afinação dos instrumentos, principalmente quando a gente vai fazer transcrição, né? Então, quando eu quero tocar alguma música no violão, conhecer a afinação dos instrumentos é essencial, né? Então, quando eu quero tocar alguma música do alaúde, eu posso tocar direto no violão, só abaixando a terceira corda para Fá sustenido. Eu pego a terceira corda do violão, baixo ela meio tom e já consigo tocar direto da tablatura de qualquer alaúde renascentista. Se eu quiser tocar então uma música de arco-alaúde, é o mesmo princípio, só que eu tenho que pensar em oitavar os baixos, né? Porque o arco-alaúde tem um monte de baixo, ao passo que o violão não tem esse monte de baixo. Em geral, é mais interessante a gente tocar quando a gente vai tocar a tablatura direto no violão, né? Uma tablatura de alaúde renascentista direto no violão. É melhor a gente tocar tudo com corda solta, sem capotraste. Mas eventualmente as pessoas gostam de colocar um capo na terceira casa. Isso tem mais relação com diminuir o espaço das casas, né? Porque se eu coloco um capo na casa 3 do instrumento, dali para frente as casas estão um pouquinho menores, então vai ficar mais fácil de tocar. E eventualmente tem música do Dowland, por exemplo, que eu tenho que fazer uma abertura muito grande. Então esse capo na segunda ou na terceira casa vai dar uma facilitadinha nessa questão. Mas se eu toco sem capo, né, as cordas soam soltas, então isso vai ter mais ressonância do instrumento. Se eu coloco o capo na casa 3, então eu teria, grosso modo, as mesmas notas que eu vou ter no alaúde, né? Então, no violão, ao invés de ter Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, só que como eu abaixei a terceira para Fá sustenido, seria Mi, Si, Fá sustenido, Ré, Lá, Mi. No caso do alaúde, se eu tivesse tudo solto, a afinação seria essa daqui, né? Então, aí eu tenho Sol, Ré, Lá, Fá, Dó e Sol. Se eu coloquei, abaixei a terceira em meio tom para baixo e coloquei o capo na terceira casa, seriam as mesmas notas. Só que aí a gente precisa ter em mente que nesse período, né, ah, as, as alturas não eram definidas, né? Então, quando eu falo que o alaúde, a primeira corda é sol, não necessariamente é sol, né? Ela tá afinada, vai ter essa relação intervalária aí, mas esse sol pode estar um pouco mais baixo ou muito mais baixo, né? Então, ao invés de ser sol, pode ser um lá, quer dizer, mais alto, né? Mas pode ser mais baixo também, poderia ser um fá, um mi, enfim. Então, é, é mu- é muito mais simples quando eu estou tocando uma, uma tablatura direto da tablatura do alaúde no violão. E aí, no caso do alaúde de 10 ordens, assim como o arque-alaúde, né, eu tenho que oitavar os baixos, então apareceu um baixo muito grave ali, eu oitavo ele, porque o violão não tem os baixos. No caso do alaúde barroco, ele tem uma afinação completamente distinta, né? Então eu vou precisar. Aí fica mais difícil ler direto da tablatura, né? Quando eu vou tocar uma música de alaúde barroco. Então é mais tranquilo se eu fizer a anotação ou afinar o violão como se fosse esse alaúde barroco, né? Então quando a gente vai tocar a música Coimbabá do Domenicone, a gente faz uma afinação parecida com o alaúde barroco. Inclusive é possível tocar a música do Domenicone direto no alaúde barroco. Mas então eu posso ou mudar a escordatura do violão, ou então escrever a transcrição. No caso da teorba, aí esse aqui fica especialmente complicado porque tem a reentrância, né? Então aí ler direto da tablatura da teorba no violão é bem mais complicado, e ainda mais que a gente tem bastante uníssono, né? Então, nesse caso aqui da teorba, o mais interessante seria escrever, uma vez que não dá para tocar direto no instrumento.